O ano um, ele não vai perguntar se você está pronta. Ele pergunta o seguinte: quem você escolhe ser daqui para frente? Quem você decide ser daqui para frente? E essas são as palavras de ordem desse ano, começando de baixo para cima. Então, essas são as palavras de ordem desse ano de 2026. É sobre vida, é sobre autorização interna, é sobre presença. O um pede presença, né? Pede você inteira, pede a sua inteireza, pede verdade e clareza, pede centro, pede o seu centramento, pede que você seja o centro de tudo. Nós, energeticamente, astrologicamente, nós somos o centro de tudo. Cada ser, cada elemento na natureza, cada astro, ele tem uma fórmula que, quando esse novo elemento chega no espaço, e no espaço não é só o espaço lá sideral, não, é o seu espaço, é o espaço onde for. Existe uma redoma que se forma em volta de você. Existe uma matemática, uma geometria perfeita e sagrada. Então, é sobre esse ano você ser o seu centro. Sempre é importante, né? Mas esse ano é um convite inevitável. Então, esse ano também é sobre direção e sobre luz e identidade. Então, tudo aqui, basicamente, se você olhar, fala da mesma coisa, mas com palavras diferentes. Basicamente, né, é quase que redundante, é sobre vida, é sobre autorização interna, sobre presença, sobre verdade, sobre centro, direção, luz, identidade. É sobre o mesmo ponto aqui, é sobre você. Então, o ano um, ele não vai perguntar se você está pronta, ele vai dizer assim para você, e aí? O que que você vai caminhar? O que que você vai escolher? O que que você vai decidir ser daqui para frente nesse ano um? E o convite é você ser de você de verdade, você ser o seu centro, você ser baseada pelas suas ideias. A gente está num momento, né, de transição planetária. Então, tem tido, assim, muita gente tendo influência positiva, né? Eu me considero uma trabalhadora da luz, né? Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito muito forte, né? Eu fiz um movimento muito grande na minha vida de transição de carreira, de transição de pessoa, de estado, de ser, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Eu tenho aqui como se eu estivesse na minha quarta vida, nessa existência aqui. Para quem não me conhece, vou falar aqui muito brevemente, né? Sou do signo de Peixes, com Áries, então eu tenho, né, muito essa intuição. Sou o último signo do zodíaco, mas eu tenho Áries, né? Então eu tenho o último e o primeiro. Eu tenho a força também de Áries, Ariana, coragem, tudo isso. Por isso eu estava dizendo, né, que a coragem é um atributo meu, né, e que eu levo sempre para as minhas meus alunos e minhas alunas. Então, esse movimento desse ano é esse movimento, tá? Esse movimento de você fazer as mudanças necessárias que você precisa fazer para que você esteja com esses elementos aí na sua vida. Então, vocês já imaginam qual que é o planeta regente desse ano de 2026? Tem vários planetas, né, que vão reger, que regem, né, ao longo do ano. Mas, de acordo com os meus estudos, o meu conhecimento e as canalizações, a gente tem aí, principalmente nesse primeiro trimestre, Vênus também, sim, né, falando sobre os relacionamentos e tudo, ok. Mas, assim, os dois grandes planetas que vão reger esse ano é o Sol e Marte. Então, Marte é um planeta, né, de muita ação, é de muita coragem. É um planeta, digamos que, forte, bélico, né? Então, vai trazer aí algumas coisas que você vai precisar fazer. Só que, não necessariamente, ele vem para o lado negativo. Justamente por isso você está sabendo de tudo aqui, para que você possa estar consciente e você não precisa usar força. É só usar inteligência, é só usar estratégia. Então, tudo que vier aí para te arrancar, para te irritar, para te trazer uma guerra, te trazer uma guerra interna, te trazer uma guerra, talvez, né, com alguém, você já sabendo disso, você já pode fazer um movimento, né, de caminhar o seu caminho. Então, a gente tem esses dois planetas regentes aqui, Marte e Sol. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos que unem espiritualidade, propósito e prosperidade de uma forma prática e muito aplicável no seu dia a dia. Eu te vejo no próximo vídeo.